Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien? Bueno, estamos aqui utilizando esse espaço para ajudar para a prova desse primeiro bimestre do segundo ano. Para quem não conhece, esse aqui, essa criaturinha aqui que está do lado aqui comigo, esse é o Ernesto não, é o Joaquim. É o Joaquim, que ele é meu assessor aqui em assuntos de língua hispânica. Mas vamos à nossa prova. A nossa prova vai ter alguns conteúdos. Eles começam na página 68 do livro e eles vão terminar basicamente na página 74. Acho que da 68 até 64 é o limite geográfico, se assim pode ser dito, do nosso livro, enfim. O primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar é o pretérito perfeito, ou pretérito perfeito composto. Assim antigamente chamavam. Hoje apenas chamam de pretérito perfeito. E obviamente ele é composto, né? Então toda composição em espanhol tem que ter o verbo haver. Portanto, se uma conjugação não começa com o verbo haver sendo composto, já está de cara errado. Me explico. Para conjugar o pretérito perfeito, tem que começar com o verbo haver, mas ele conjugado em presente. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros heis e ellos han. Depois disso, você pode encontrar o verbo pronominal. Se, por exemplo, levantar-se, seria me he, me ha, te has, se ha, nós hemos, etc, etc, etc. Então, para não ter esse problema, então vocês vão entrar na matéria de propaganda, de programa, que está lá na página 72 do livro. Então, aí começa, né? Não é isso? Desculpa, eu falei isso. É habéis. Você pega o verbo haver em presente e você vai somar com um particípio. Aquilo que nos verbos regulares terminaria em ar, passa a terminar em ado. Cantar, cantado. Se for oír, ido. Comer, comido. Sentir, sentido. Mas tem alguns, isso aí é importante, tem alguns verbos que são irregulares. Recomendo que vão lá no meu blog, na parte de 2015, na parte de junho, e procurar particípios irregulares, que vocês vão ter uma lista. Cuidado que tem uma lista também de particípios irregulares do português que são regulares no espanhol. Então cuidado que isso pode nos causar alguns dor de cabeça. Até aí, tudo bem? Bom, para que serve o pretérito perfeito? Serve normalmente para falar de ações que começam no passado e se projetam no presente. He chegado à escola. Bom, se eu cheguei na escola, se eu tenho chegado à escola, é porque eu estou na escola, ainda não saí dela. Portanto, a ação começa no passado e vai se projetando pelo presente. Por isso que o presente é uma das conjugações do verbo haver para essa composição. Fechou? Verbo cantar, yo he cantado. Verbo cantar-se, me he cantado. Qualquer coisa, vai lá conferir, página 72. E nas fichas lá do blog que você já conhece. Qual a segunda matéria? Bom, a segunda matéria, eu falei página 74 não, até a página 80, desculpa, que aí está o pretérito indefinido. Cometi um equívoco, falei 74, mas não é 80. Na página 80 do livro você vai encontrar verbos em pretérito indefinido. E o que são pretéritos indefinidos? Primeiro, que são verbos simples. Segundo, são verbos que concluíram no passado. Eu tomei café.
A informação que eu estou dando para vocês é que eu comecei a tomar café em algum momento do passado e terminei de tomar café no passado. Simples. Agora, em que momento isso aconteceu? Isso eu não sei. Por isso que está indefinido, por isso que é chamado de indefinido. Antigamente o pessoal chamava de pretérito perfeito simples. Hoje se chama pretérito indefinido. É a mesma coisa. É como se eu falasse pretérito ou passado. Ambas são a mesma coisa. Combinado? Na página 80 vocês vão encontrar os verbos regulares e irregulares. Lembro que regular é um verbo que não altera a sua raiz. Irregular é um verbo que altera. Vamos a retornar e vamos à página 73, onde fala de pronomes complemento ou pronomes personais na função de complemento. Eu recomendo que vocês peguem o material da aula mais do que do livro. Mas o livro está aí para ajudar, mas da aula é mais claro. Como funciona? Se são complementos, é bom deixar claro que são complementos verbais. Portanto, passo número 1, identificar o verbo. Simples assim. Juan empresta sua flauta a Maria. Olha a frase. Juan empresta sua flauta a Maria. Primeira coisa, qual seria o verbo? Empresta. Ou presta em espanhol, né? Presta. A partir daí, se ele presta alguma coisa. Essa alguma coisa, esse objeto em questão, é o que nós chamamos de complemento direto. Ou objeto direto. E se ele presta alguma coisa a alguém, ou a alguma instituição, ou a algum organismo, ou a alguma instância. Esse alguém, essa alguma instância, esse algum organismo, é o que nós chamamos de objeto indireto ou complemento indireto. Tá claro? Pode ser que a frase não tenha complementos indiretos. Seja uma frase longa, mas não tenha. Juan ha prestado sua flauta Armstrong número 33, afinada em Do, hecha na Alemanha. Aí não temos complemento indireto. Toda essa frase longa é só complemento direto. Por quê? Porque nos referimos apenas ao objeto, não ao seu destinatário. Quando continuamos com essa análise, nós vamos ao que realmente nos interessa nesse exercício, que são a substituição desses complementos por pronomes complementos. Os pronomes complemento, esses pronomes complemento, podem ser diretos ou indiretos. Os pronomes complementos diretos são lo, la, los e las. Portanto, flauta, feminino, singular. Qual seria o pronome a substituir? La. A Maria. Maria é terceira pessoa. A Maria é uma terceira persona. Então eu vou substituir isso por o me, o te, o le, o nós, o os, o les. Que esses são os pronomes complementos indiretos. Nesse caso, como é Maria, é terceira persona e singular, então seria le. Então os pronomes que eu vou substituir em fulano, não me lembro o nome, presta sua flauta a Maria, então eu vou substituir flauta por la e a Maria por le. Como ficaria isso na prática? Vamos substituir cada um desses casos. Vamos primeiro substituir o complemento direto. Então vamos substituir la flauta. Então ficaria assim. Fulano la presta a Maria. Por quê? Porque a regra diz que os pronomes vão anteceder o verbo. Vão vir na frente do verbo. Então aquilo que normalmente sucede, que são os complementos, por isso o nome é complemento, porque complementam algo. Nesse caso, os pronomes antecedem, por via de regra. Então vamos começar.
fulano la presta a Maria. Se eu quero substituir o complemento indireto, já não seria fulano la presta a Maria. Seria fulano le presta la flauta. Eu estou substituindo a Maria, que é o complemento indireto. Eu posso substituir ambos? Pode sim. Então, nesse caso, ficaria fulano se la presta. Por quê? Porque le la presta gera uma cacofonia. Somente na terceira persona. Somente na terceira persona você substitui o le por se. Então seria fulano se la presta. Combinado? Atenção, cuidado, que aí tem 3 exceções. Quando o verbo termina em infinitivo, quando o verbo termina em gerúndio, quando o verbo termina em... Ou seja, quando o verbo está no imperativo. Como ficaria? Juan va a prestar la flauta a María. Nesse caso, Juan va a prestarla a María. Juan va a prestarle la flauta. Juan va a prestársela. Isso é infinitivo. Segundo, o verbo pode estar no gerúndio. Está prestando la flauta a María. Juan está prestando la flauta a María. Então vamos lá. Juan está prestando-la a Maria. Substituiu o pronome complemento direto. O complemento direto por um pronome complemento direto. Juan está prestando-lhe la flauta. Ou Juan está prestando-se-la. Porque o se substitui o le, que seria o pronome adequado, mas somente nesse caso por causa da cacofonia. Isso já trabalhamos em sala de aula. E, por último, olha a diferença entre Juan va a comprar uma fruta de uma vírgula, apenas uma vírgula. Juan va a comprar uma fruta. Perceberam a diferença? Juan va a comprar uma fruta com Juan va a comprar uma fruta. Para diferenciar um do outro, eu necessito de uma vírgula. E essa vírgula é a característica fundamental para dizer estou usando imperativo. E nesse caso, se é imperativo, ele vai para o final. Então ficaria assim. Juan va a comprarla a María. Ou Juan va a comprarle fruta. Ou Juan va a comprársela. Ponto. Simples assim. Atenção com essas exceções, tá bom? O resto é interpretação de texto. Sempre coloco verdadeiro ou falso, enfim. E interpretação de texto. Nada mais do que isso. Como eu já disse. Tá bom? Abraços.